Valdomiro Osório Ouriques. Nasceu aonde? Mundo Novo. Mundo Novo é uma fazenda? É, um fazenda, sítio? Era lá de papai, Pertence à Soledade. a Soledade. Nascesse e se criasse lá. Lá mesmo em Mundo Novo. Como era o nome do teu pai, Clodomiro? E João tua mãe? Osório de Melo. E sua mãe? Firmino Ouriques de Vasconcelos. Mamãe era lá de Boa Vista, mas papai nasceu, criou-se ali em Mundo Novo. Em Mundo Novo. Foi. Mamãe nasceu lá em São Joãozinho de Boa Vista, mas casou-se com o papai, naquela época ia morar em Mundo Novo, E viveu a vida toda ali. toda a vida ali. Seu pai já nasceu ali na região? Já nasceu ali, foi. Foi. Chegasse a conhecer o pai dele, o teu avô, não? Não, não Chegasse, cheguei não, nem Nem por por retrato. foto, nem não. por retrato. Não. Clodomiro, vocês são quantos irmãos? São Vocês- 7 irmãos, 3 homens, 4 homens e 3 mulheres. Sim. João Osório teve 7 filhos. 7 filhos. Ainda tem quantos vivos? Tem 2 homens que sou eu, e Valdomiro e Nina. Nina, você Nina, conhece? Dona Nina conhece demais. É. Dona Nina. Só tem nós 3 Tem vocês 3. Vocês foram criados na roça, na roça. na lida do campo. No campo, era lutando com os animais, com gado, coisa. Então, quando chovia, a gente passava para a roça. Sim. Seu pai era criador de gado. Era. Naquela época ele criava e plantava milho, algodão, feijão, essa coisa, não era? E comerciante de gado. Comerciante também. Era. Ele tanto criava, vendia, criava e vendia. Negociaram muito naquela região Taperoá com aqueles fazendeiros de lá. Muito bem quisto lá. E também criava. Criava, era. Nunca deixou de criar, não. Uhum. Você alcançou a agricultura de algodão, mocó, as Algodão, raízes de algodão daquela época? Era algodão, era só, não era algodão mesmo, era o certo da gente de agricultura era algodão. Né? Naquela época. Era o ouro branco do Cariri, né? Era o algodão. Naquela época havia muito algodão no Cariri. Depois daquela praga. Do bicudo, né? Sim, Que acabou. exterminou, né? Foi. Então, João Osório, ele criava gado de corte ou de leite? Produzia leite, queijo, essa coisa? Gado natural mesmo. Natural. Era misturado. Misturado. Era, misturado. Mas na fazenda tirava muito leite? Não, Não. lá nunca foi de muito leite. Não foi de leite, não. Não. Uhum. Era só, nunca faltava leite para o consumo. Sim, sim, Mas não sim. era muito leite, não. Então ele criava mais gado para comércio. Não era mesmo para produzir leite. Só para produzir, para não Uhum. ficar sem criar, ele criava. Sim. Agora, o dele mesmo era comprar Comprar? gado para vender nas feiras. Sei como era. Nas feiras, gado. Era rapaz Negociar feio. com o gado, né? Negociava com gado. negociar. E aí você casou e ficou morando lá mesmo ou já migrou para outra região? De lá eu vim para Posse. Era ali, você sabe onde é Fazenda Posse, sei. É. Sei. De lá vim para ali, vivi ali até 2000 e passando 2000 foi quando eu passei para aqui. Sim. Então você, quando casou, veio para ali Pra e ali. nasceu sua família ali. Como era o nome de sua esposa? Era Maria da Costa Lima Ouriques. Ela era dali da Posse. Era Chamava Anitta. Seudino Romão. Então ela tinha o apelido chamado ela de Nita. Nita, sim. É. E Clodomiro, aí vocês passaram a vida toda ali, criaram teus filhos. Quantos filhos você Foi. teve? Vocês tiveram? 10, mas o primeiro morreu, aí depois do primeiro houve 10, 9. 9, criou-se 10. Esse que criou- morreu primeiro foi novinho, criancinha. Morreu. Esse não criou-se não, criei 9. 9, sim. Deus me ajudou, eu criei 9. Sim. E eu passei ali 44 anos ali, casado ali Na Posse. Quando eu vi, eu estava com 44 anos de casado. De casado. Sua esposa era irmã de Marcelo Romão?
primo legítimo. Prima, sim. Era daquela família Era ali. aquela família ali mesmo. Era. Sim. Clodomiro, aí você criou seus filhos também na roça e na criação de gado, na pecuária. É, Foi isso? Na mesma atividade, era criar, trabalhar, mas eu trabalho mais da gente, a gente só trabalha mais dando de comer os bichos na seca, aquela seca braba Que pegou muitos anos seco, né? A gente quase que morava dentro do mato, cuidando dos bichos. Cuidando dos O bichos. senhor também negociava, né? Né? O senhor negociava também. Eu também Também tinha. negociava? Eu também. Tinha um comércio? Eu tinha uns quebra-galhos. Era o que seu comércio? Era bicho também? Ração. Animais? Ração, né, pai? Não, filho, quando eu comecei comprando as coisas, comprando agave, algodão, e Sim. era mais agave, algodão e queijo. E queijo. Era, negociei um bocado de dinheiro com queijo comprando aí nos criadores, nas fazendas. Muito tempo. E vendia pra onde? Boa Vista. Pra Boa Vista. Era. Então você foi comerciante. Eu não sabia, por isso que eu acho bom participar alguém da família que sabe. Foi. Então você foi comerciante também. Depois passei para aqui, negociava com a ração. Vendia ração. Eu comprava torta lá nas usinas e vendia aqui soldado. Então José deu o sucessor. continuidade a isso, né? Deu pro sucessor, Sim, hein? sim. Os filhos, alguns têm graduação, são formados. Chegou a formar os filhos ou não? Não. Não é? Socorro, chegou. Tem Socorro, que é o Socorro que mora fora. Socorro. É, Socorro é a formado. mais velha, é. É em quê? Formada. Qual é o... Em farmácia bioquímica. Farmácia. É. É a mulher de Cruz, é? É não, é de Bosco. A de Cruz é Risolene. Ah, sim. Faz tempo que eu vi esse pessoal. Essa que você tá falando, não conheço. Não. Senta ali. Acho que não, é Aracaju. Ela mora em Aracaju. Sim. Sempre ela está por aqui. Faz um mês que ela passou 8 dias aqui. Sempre vem. Na hora que... Vandré veio aqui, dona Nene, passou lá? Aí enquanto ela tiver uma brechinha, um Sei. TP, ela vem aqui passar uma semana. Sim, sim. É. Clodomiro, como são o nome de seus filhos? Diga aí. O primeiro, Primeiro Socorro, segundo Zé Oriol, terceiro Risolene, não era? é E quarto, Fidelon. Isa. Quinto, Isa. Domiro. Domiro E é mais depois velho. Luciano. Depois Luciano. Sou eu, Depois você, Luciano. Luciano. Você é a Luciana. mais nova. É, Luciana mais nova. Trabalha lá contigo, né? É, E aí, do Clodomiro, esses teus filhos casaram, cada um foi seguir sua vida Cada um está em seus lugares. em seus lugares. Algum ficou morando lá na propriedade? Ficou Fenelon, Finelon, ainda mora lá. ainda mora lá. Graças a Deus todos bem sucedidos na vida, né? Tudo estão comendo com as mãos deles. Olha aí, coisa boa. Clodomiro, me conta aquelas histórias lá do seu tempo. Você pegou muitos anos bons de chuva, de Teve- progresso nessa região? Eu peguei anos bons de chuva, mas naquela época havia muita seca grande. Muita seca grande, Havia sim. muito. E hoje tem muita seca, mas para mim naquela época havia mais. Não, Era pior. não, era um trabalho duro, que era trabalhar dentro dos matos, dentro de comer os bichos queimando, e essas coisas, era pesado. As secas, eu acredito que elas não ficaram melhor, mas existe a tecnologia que ajudou, né? Essa questão do carro-pipa, essa questão de ter energia no sítio, esses programas dos governos, isso dá uma atenuada no efeito da seca, né? Depois daquele tempo passado. Sim. Isso aí veio chegar agora. Agora já, nos últimos- muito sei. depois. Você pegou o tempo difícil mesmo. As coisas pegou a melhorar um pouco, de 60 para cá. Antes de 60 não havia nem transporte, era muito difícil. A pessoa possuía um transporte, era difícil. Você para vir para a cidade, vinha de cavalo, como era? O cavalo. Cavalo. E depois eu comprei um transporte, na época de 60, eu comprei um carrinho, comecei a andar nele, passei uma temporada que eu comprei um carro que foi dali de Sala de Barro. Sala de Barro, eu ia falar. Mas eu já foi de Zé de Melo, Foi. agora que era uma caminhonete 54. Aquelas caminhonetas na Chevrolet. Era, ele possuía uma. Sou eu. Foi o Caminhonete primeiro carro que eu 54.
Sim. Então, Clodomiro, naquela época vocês carregavam água, por exemplo, carregavam em quê? A cabeça. Naquela época a pessoa lucrava cabaço, que hoje ninguém não sabe nem o que é cabaço. Aqueles cabação grandes, a gente abria ele e limpava ele, carregava em cabaço ou em pote de barro. Pote de barro. E não era dizer que era daqui para ali não, às vezes era até 1 quilômetro de distância. Eita! E aí depois veio o jumento, carregava no jumento, com barriga, esse negócio? Não havia, nesse tempo não havia ainda não. Nada de jumento. Depois, muitos anos foi que apareceu como o cultivador. O cultivador não existia. Não existia? Não, ninguém conhecia isso não. Depois, com muitos anos, de 60 para cá, tudo foi de 55 para cá. Então, começou a melhorar na época de 60, passou para 70. Aí não existia negócio de carregar uma cureta, essas coisas. Em jumento não se fazia nada disso. Era tudo no duro. Eita, que tempo difícil. Era. Às vezes a gente reclama da vida hoje. Mas hoje não era fácil, a facilidade é grande hoje. Naquela época tudo era água, vinha das casas acima do rio. Esperando. Naquela época o rio dava água boa, a gente carregava do rio, ou na gente ou dos vizinhos. Então tinha uma cacimba boa, a gente carregava água, mas era no pote. O tempo difícil, era aquela vida. Nem lata não existia para carregar água em lata. Era no pote de barro. E no cabaço, como você falou. No cabaço. Eita, tempo difícil. Uma vez eu vi umas mulheres numa cacimba que tinha, também 3 mulheres e eu, cada uma com um pote na cabeça. Aí eu cheguei lá no pé de pau, eu vou fazer uma graça para aquela mulher, vou fazer um quando foi debaixo do pé de pau, o gato pegou, quebrei o pote. Tá vendo? Vergonha, Clodomiro. Aí só ficou com o olhar nela. Daí foi brincadeira, seus tempos. Vai levar água inteira. Ô Clodomiro, e aquelas frentes de emergências? Aquilo começou a aparecer em quando? Os governos, no tempo das secas. Você sabe, Zé Fábio? 57, 58, foi quando começou. Já pensasse. 58 foi a seca mais triste do mundo do Caribe. Foi. Naquela época, tudo era difícil. Era difícil e ao mesmo tempo ninguém estranhava, porque não tinha uma coisa melhor. Você não conhecia, né? Não conhecia, porque você só reclama de alguma coisa se você conhecer o outro lado da coisa, né? A gente andava naquele tempo, só andava em burro, em cavalo ou em jumento cansado. Sim, jumento cansado, jumento velho. Eu ainda andei, que um serviço ruim danado, andar num jumento cansado. É ruim, viu? Andar em jumento já é ruim, eu valia cansado. Porque eu tinha que descer dele e botei ele na frente. E botei ele na frente. Isso aí foi porque o passado foi desse jeito. Sim. Ô Clodomiro, quais eram os equipamentos que o homem do campo usava? Vamos dizer, para lidar no roçado, por exemplo. No roçado? Sim, era o que o cabo usava? Era enxada? Enxada. Foice? Não, enxada e foice. Machado. Machado. Tudo manual. Tudo manual. Com muita dificuldade, né? Aí apareceu o cultivador, aí melhorou um pouquinho a vida, né? Depois do cultivador melhorou muito. Que apareceu um cultivador, eu ainda era moço, apareceu um cidadão que morava no estado. Inventaram que ele era muito curioso. Sim. Inventou um cultivador, ele fez uma igreja lá, sei que dá para trabalhar. E caminhão, esse camarada, ele comprou um caminhão naquela época, um caminhãozinho daquele tempo. Tinha uns que era até rodaram de pau. A roda era de madeira? Era. Tinha naquele também. Então, um carro, para se andar, eu tinha uma tia lá, ela para a gente vir aqui em Campinas, que ela ia fazer consulta, a gente saía de Mundo Novo, a cavalo, ia para Gurjão, dormia em Gurjão, para vir de lá num caminhãozinho que um comerciante lá puxou ele para vir
para Campinas nesse caminhão. Mas tinha que sair de Mundo Novo para Timbaúba a cavalo. Em estrada de chão, né? Timbaúba é Gujão, né? Era Gujão, é Gujão, antigamente. é. Ô, Clodomiro, e para ir em Campina e voltar, levava quanto tempo? A gente ia num dia e voltava. Saía de madrugada e chegava à noite. Era mais ou menos isso, né? Era. Ah. A facilidade era essa, um caminhãozinho que tinha lá. a gente Isso foi carregava. quando começou a ficar moderno, né? Que esse caminhão apareceu. Foi. Eu ia com os astores em cima, minha tia ia namorar e eu ia em cima para Campinas. Né? Agora eu me enjoava tanto, não podia olhar nem para o caminhão que eu ia andar nele. Era um sofrimento. Quando olhava, já enjoava. Já era um sofrimento. Era o sofrimento. É um sofrimento. Mas que eu pelo menos ninguém ouvia reclamação de ninguém, seu ninguém, por conta disso. Das coisas difíceis, transporte, essas coisas, nada disso existia, ninguém reclamava, ninguém não possuía, não conhecia. Não conhecia. Aquilo ali era um luxo, né, pra época, né? Era. Clodomiro, e naquele tempo, você chegou a conhecer os tropeiros dessa região? Cheguei, Conheceu algum tropeiro? conheci. Como era a lida do tropeiro? Me fala. O tropeiro tinha deles que possuía uma frota de burro. E aí às vezes para ir para um brejo, comprar alguma coisa para trazer. Outros iam mais. Tínhamos que viajar para Muna aqui em Pernambuco também para ir no troco de animal. Tinha umas frotas de burro. Era como se fosse as frotas de caminhão hoje, né? Era. Que carregava mercadoria de uma cidade para outra. Tinha desde que possuía 4, 5 burros. Sim. E aqueles passavam a vida para chegar com aquela farinha, trazer farinha ou milho, se tivesse por lá no meio, mas é mais farinha. Mais farinha. Rapadura, mas tudo era no lombo de animal. De animal. Era. A questão da safra do algodão era carregada pelos tropeiros? A safra de algodão da época? Era. Carregava em animal para vender. Quem soldado em Gujão, Sim. mas era tudo no lombo de animal. Quem tinha uma frota de burro era considerado rico, não era? Já sabia, pô, já conhecia procurar aquelas pessoas. Sim. Então o gado, para negociar com o gado, trazia aquele gado de Itaperuá, vinha no pé, não tinha negócio de carro nem nada não, vinha no pé. Até chegar aí, daí tirava para Bom Sucesso, de Bom Sucesso tirava para o Serrote da Cobra, que fossem para cá, de lá para chegar na feira. Para chegar na Era feira. mais 2, 3 dias. A feira de gado mais próxima, mais referente, era Campina ou era Pocinho? Pocinho. Era Pocinho. Era Os criadores dessa região, os compradores, os negociantes de gado iam para lá. tudo Pocinho. Você chegou aí alguma vez? Cheguei, eu ainda fui lá, vi como era. Mas as coisas, era muito cansado as Era muito coisas, muito cansado. cansado. Devagar. Não havia, como diz a história, não havia facilidade. Que saudade eu conhecia aquelas casas lá da frente, aqueles casarão. Aquele centro ali era Solidade. Era lá na saudade. E pra cá era mato. Era mato. Todo mundo era mato. Uhum. Era ali. Quem eram os governantes estadual daquela época? Você lembra do seu tempo de jovem, Eu me de lembro. almoço? Você lembra de algum governante? Naquele tempo tinha era Coronel Dino, perna de pau, que eu chamava. Os políticos daqui eram eles. Era Major Inocêncio. E depois, já muito pra cá, era Inácio Claudino. Inácio Claudino. Era. Que era, a origem dele era para aquela região do lado de vocês, né? Era de lá, era dos Costa, Inácio Dos Claudino. Costa. Era daquela região, era uma família só. Sim. Zé Rama era dali também? Era. Eles eram tudo de lá. Sim. Tinha a parte dele, era natural de lá mesmo, do Mundo Novo de cima. Tem o Mundo Novo de cima e tem o Mundo Novo de baixo. Uhum. E morando no de cima. Aí foi
acabou-se tudo. Naquela época vocês já votavam ou naquela época os prefeitos eram nomeados? Não, eu vim votar muito depois. Eu não sei nem onde eu comecei a votar, tinha uma sessão lá em Bom Sucesso. Um bom sucesso, eu ainda alcancei, né? Até poucos anos atrás tinha. E a gente votava lá. E aqui só lá ninguém votava, era só lá. Sim. E os governadores de estado, você lembra de algum daquela época? Presidente da República? Aí eu nunca gravei, não. Não lembra não. Eu esqueci. Tinha Agimiro de Figueiredo, tinha Pedro Gondim, foram governador, acho que foi naquela época, né? foi aquele outro que construiu a sul do estado, foi Zé Américo, Américo. Zé Américo de Almeida. Era. Parece que Agimiro tinha um parentesco com alguém aqui do Zé Nuno, era Tinha, Agimiro? era Agimiro Figueiredo, era casado com a irmã de Evandir, De Evandir. lá do Zé Nunes. Sim, Era. sim. Você chegou a ver ele por aqui alguma vez? Eu via ele, Hum. mas ele vinha aí de passeio, lá pra Campinas, doutor Agimiro. Tinha outra novena, mas era só lá em João Caboclo, não era a novena do mês, não, A novena era de seu São João. Arruda. Já- Aí tinha lá em João Caboclo também. João Caboclo era lá no Campo Redondo. no Campo Redondo. Era- Vocês iam sempre, quando Ia. era garoto, quando era jovem? Ia. Lá era uma novena rocha lá. Naquela época a gente ficava ansioso quando falava na festa de Natal em Boa Vista. Em Boa Vista, festa Boa Vista, tradicional. Era. A gente era louco que chegasse esse dia. Hoje ninguém nem se lembra mais disso, tanto para ver como. É, as festas de padroeiro foram se acabando, né? Aí a gente ia de pés a cavalo, a mulher ia de pés, Mundo Novo do Estreito para Boa Vista. Ixi, era longe. viu? Chegava lá Cansado, cansado. era. Aí andava. Ô Clodomiro, missa sempre acontecia na zona rural, naquela região de vocês ali? Depois tinha, porque Padre Ginu celebrava lá em Bom Sucesso. Era o padre da época, era padre Ginu. Ele celebrava lá. Era daqui, agora o transporte para ir para lá, papai é quem tinha o transporte, que era um cavalo baixeiro. Zé. Mandava um portador com o cavalo selado aqui para só dá para ele ir celebrar em Bom Sucesso. Terminava a missa, o portador vinha trazer ele aqui para poder voltar. Era tempos difíceis. Era difícil. Era tempos difíceis. As coisas eram difíceis. Clodomiro, quando você era garoto, era jovem, você viu falar em botija? Ouvia falar. Ouvia? Vou falar naquela época eu posso falar em Falava muito em botija, não era? Falava. Zé Faz mesmo aí arrancou uma. Zé Faixa arrancou uma. Arrancou. Por isso que ele enricou. Não, aquela que era de gato, aí não deu nada. Não deu nada. Vocês naquele tempo ouviam falar em casos de assombração, naquelas beiras de rio, naquelas encruzilhadas das estradas? Você chegou a ver falar nisso? Não, eu não cheguei a ver não, mas eu ouvia as pancadas dos abumbas de uma caixa, tinha uma caixa surda no mundo. Já ouvi falar disso. Lá mesmo existia isso. Você chegou a presenciar, ouvir? Não, eu não tenho medo de não, mas ela andava por lá e a gente ouvia. Se falava muito disso. Por conta dessa caixa eu tive um medo tão grande. Conta esse medo, conta. Então hoje eu me lembro. Eu fui lá no mato, já falava nisso, a gente tinha medo. Quando cheguei lá no mato, lá de casa para baixo, um tanto, eu vi aquele bufo, Sim. lá para aquelas bandas. Era o forró do mar. Eu digo, vixe, Maria, é a caixa que está acolá. Sim. Aí eu me disparei em procura de casa, numa carreira tão grande que as pernas vinham. As pernas tremendo. Aí encontrei papai, que me lembro com o Ico, papai que ia cavalo pro mato. Eu passei direto, não você perguntou nada, nem deu tempo. Embora. Oh, medo grande. Só a carreira, cara. Então foi uns 2 dias, eu falando na Mané Renovado, que era com o papai. Já ouvi falar em maneira de renovar. Aí eu falei isso aí, ele disse, mas rapaz, você é besta, falei com você,
Era eu batendo um couro. Um couro de gado pendurado lá no pé de pau, pra cair aquele negócio chama polia. Era ele batendo couro. Era, por cabelo. Ô, Clodomiro, Um muito grande. e com o mato fulozinho, chegasse a ouvir os assovios dela dentro daquelas matas de noite? Não, eu não andava no mato de noite, não. Sim. Eu tinha preguiça de andar. Você nunca foi caçador, não? Nunca andou no mato caçando, Não, faxiando, como era antigamente? Não. Chegou a... Eu já tive umas espingardas, às vezes matar um bichinho, rolinha, coisa, mas nunca Não foi de caçapé, esse negócio não. não. Mas existia muito caçador na região, não era? Nesse tempo? Existia e naquela época ainda tinha que o povo achar, ainda encontrar no mato. Porque matar. Naquela época eles caçavam muito para comer pela necessidade, né? Que existia, né? Era. Uhum. Sim. Então, a alimentação daquele povo é que era difícil. Sim. Naquele tempo. Era. Naquela seca grande, o povo usava muito o chique-chique. Era. Chique-chique, a mancambira, porque existia. Tinha muito chique-chique. É fácil de se lembrar, naquela região, aquela do mundo para lá no campo para cima, dentro daquelas matas, chique-chique, o povo tirava muito, trazia para casa, tirava os espinhos, era um trabalho, né? Deixava só o branco. Quando chegar em casa, abria no meio, tirava os espinhos todinho, abria no mato e botava numa corda assim, puxada assim, aí chegava ali naquelas coisas, estava branquinho de chique-chique na corda, assim. Que era para o povo comer. Que era para secar depois de seco o povo moer. Já Moer pensava. para fazer. Que tempo fazer a papa, difícil. Para fazer a papa. Eu ainda mesmo comi uma vez papa de chique-chique, achei muito boa. Começo para provar. Achei muito boa. Clodomiro, nesse tempo não tinha recurso nenhum. O homem do campo, Não, ele não tinha aposentadoria, né? não tinha Não nada. tinha nenhuma sustentação. Chegava o tempo da seca, perdia-se as colheitas, e aí não tinha de que se virar, não. Seu pai, a gente sabe que era um homem, era um fazendeiro, né? A história era outra, mas tinha aquelas pessoas menos favorecidas que a situação era muito difícil, né? A vida era crua. Era. Era crua, era difícil. Então a alimentação daquela época não existia nada de. Arroz ninguém conhecia. Arroz só era comida de milho e feijão e carne de bode. Carne de bode. Era. Sei. Carne de Um bode. leitinho de gado, né? Que tirava. Para quem tinha gado, né? Lá em casa mesmo nunca faltou leite. O queijinho, né? Que A fazia. gente não passava ruim, não. Ah, seu pai era, como dizia antigamente, era abonado, né? Ele nunca foi preguiçoso para procurar Sim. o recurso, ele procurava. Sei como é. Sei que lá em casa a gente foi criado, não sei da história. Não foi besta de ouro não, mas não fomos criados em vida tão difícil, Sim, tão sim, sacrificada não. Sei. Maria José. Maria José, agora eu gostaria que tu participasse um pouco também. Me fala já do seu tempo sobre a criação do seu Clodomiro e de sua mãe. Você já vivenciou outras épocas, né? Já nos tempos bons, né? Já, a criação da gente não foi tão difícil assim. Foi tão difícil, não. Foi Você já não. pegou os tempos bons. A criação da gente criou, depois estudou, estudou os primeiros anos no sítio. Sim. Depois pai tinha casa aqui em Soledade. Aí foi quando era o tempo de estudar aqui em Soledade, a gente veio estudar aqui em Soledade. Já veio estudar aqui? Já veio aqui. Já era outros tempos, né? Quando a fase de ir para Campina, meus pais colocou em Campina. Estudar em Campina. Era. Em Lagoa Seca. Em Lagoa Seca. Foi a criação. Graças a Deus a gente teve. Eles prepararam muito bem a gente. Eles ofereceram o que podiam. Eles sofreram Pra muito todos. lá no passado, mas Foi. você já chegaram num tempo que já era outra situação, né? Foi outra situação. José tem um curso técnico, né? De agronomia, parece, técnica agrícola. Zé, Domiro, Luciano e Fenelon. Todos fizeram o curso. Todos fizeram. Isso era em Eles Bananeira? estudaram em Lagoa Seca. Lagoa Seca. Foi. Ainda fomos para Bananeira. Foi. Sim. Um estudou em Bananeiras e os outros em Lagoa Seca.
Sim. Estudo pra gente nunca faltou. Eles fizeram a maior facilidade. Mas Fizeram de vocês- tudo por nós. Pode falar. Mas vocês foram criadas também no sítio, né? Criada no sítio e aqui em Soledade, por conta dos estudos. Dos que a gente tinha estudos. que estudar. Agora vinha, passava a semana aqui. Final de semana eles vinham buscar a gente para passar no sítio. Certo. Na segunda-feira vinha trazer a gente. Voltava. Aí ficava nessa trabalheira toda. Vocês não chegaram aí pra lida do campo, não? Do Não. roçado, não? Não. Os filhos de Clodomiro Os meninos participaram? sim, os Os meninos. homens, né? Mas as meninas não. Não. É. E vocês, naquela época, quando vocês estudavam, vocês já tinham transporte para ir, para vir? Chegaram a vir de pé, não? No comecinho não. Ainda andaram de pé. Ainda no comecinho não, mas os meninos tinham bicicleta. E depois pai, ele comprou um carro. Aí me trazia e ia levar no sítio. Sim. A vida da gente foi Então assim. vocês já alcançaram um Já, tempo? não, foi uma coisa mais Sei, menos dificuldade. Sei como é, já pegando um tempo mais moderno, Foi. né? Chegando à modernidade, à tecnologia. Isso mesmo. Você já tinha televisão nesse caso aí? Não, logo no começo, Não, assim, não. tinha não. Ainda não. Essa televisão, ela veio muito depois. Nos anos 80 Foi, pra cá, foi. 90, por aí. Aí foi o tempo se modernizando Uhum. e graças a Deus ficou tudo mais fácil. Do ponto de vista de pai e de mãe, eles foram umas excelências, né? Excelência, nota 1000, milhões de. Fala um pouquinho da tua mãe. Clodomiro, a gente já ouviu muito sobre ele. Ah, da tua minha mãe, mãe, fala minha um mãe pouquinho foi uma dela. vitoriosa, minha mãe Sim. era gente boa. Era uma pessoa boa, educada, filha, né? Era educada, uma aquela boa educação, esposa, boa mãe. Boa mãe. Nunca faltou nada pra gente, ela fazia de tudo por nós. Aquela mãe acolhedora. Trabalhadora, né, meu pai? Então, Marizé, vocês tiveram dois professores como pai, professores da boa conduta, do bom convívio, dos valores familiares, da educação doméstica. Vocês Isso. tiveram dois professores, né? Dois professores e tanto. Aham. Bons Foi. exemplos. Bons exemplos. Foram criados assim. Graças É a tanto Deus. que hoje tá o O resultado disso aí, né? Tem aquele dado, quem planta, colhe. É verdade, é. E eles souberam plantar e vocês souberam aproveitar isso, Foi, né? foi. Vocês acolheram bem esses ensinamentos, Foi isso mesmo. né? Isso mesmo. Isso é muito significante. Aplicou o que ele passou pra gente. E hoje Eles vocês passaram. estão criando os filhos de vocês nesse mesmo caminho, Nesse né? mesmo caminho. Os isso bons mesmo. ensinamentos, Isso. do Educando respeito, né? como Pelo nós fomos próximo, educados. Isso mesmo. respeito pelos mais velhos, né? Que naquele tempo certeza. tinha muito isso, não era mais Com velho? certeza. Eu lembro que a gente tomava benção aos mais velhos, fosse Era. família ou não. Era. Eu lembro disso. E o maior respeito. Não era. Era. Os Hoje, os filhos tomavam benção dos pais. hoje Era. nem os pais e os filhos tomam. Aquela reunião na hora da mesa. Só né? as orações antes, né? Tinha um respeito, Uhum. a gente tinha um estilo diferente. É. A gente só sentávamos na mesa depois que papai chegasse. Era assim. Era. Isso era a E educação quando doméstica papai que chegava chama. aí, era por isso, sentar na mesa. Sim. Então, mamãe cuidava lá dentro, faltava as coisas, mas ela estava trazendo já tudo dividido para cada um dos filhos, que era um bocado de filho, cada um trazia seu prato ali, separado. Não vinha sei. para a mesa para ninguém se servir, não. Nunca deixava de procurar um meio de vida para casa, o sustento da família. Ele via no meio do mundo atrás comprar gado. Agora, quando ele chegava, ele dizia, eu saio de casa, não recomendo nada, mas quando eu chego em casa, não tem nada sem fazer. Sei como é. Tá, ele dizia assim. Ele dizia, Quer dizer, a lida da casa, da família, vocês É. davam conta juntamente com a mãe de vocês. ele dizia, não encomendo nada, mas quando eu chego, não tem nada desmantelado, tá tudo no jeito. Muito bom isso. Muito bom. Era. Não era do tempo de hoje em dia, não, que filho não quer estar mais em casa, não para em casa. É a vida que. Não escuta pai nem A mãe. modernidade, a tecnologia que leva a isso, né? É isso. Agora, festa não havia naquela época. Não havia festa não. Ninguém nunca, festa é igual dizer. Na minha época, na festa de comer com o seu Pedro Mendes, Pedro né? Mendes. Você conheceu o Pedro Mendes?
Eu conheci não. Era o tocador da gente. Era. Morava lá no Campo Redondo, pra dentro. Eu conheci seu Apri Venâncio. Não, nesse tempo era Pedro Menado, mas só tinha ele. De Boa Vista, Mar de Roça, Bujão, só nada, não tinha quem tocasse um samba que naquele tempo. Chamava de samba, né? Chamava samba e o instrumento deles tocar chamava concertina. Era a sanfona da época, né? Era a concertina, né, deixa eu falar. Desse tamanho. Aqui pra gente era uma grande festa. Sim. Essa aí, às vezes eu ia, e na Mar de Roça ele tocava lá também, que não existia. Alguma vez Mar de Roça, então Bujão, Boa Vista, Campo Redondo, Praneiro, tocador dali, Era o artista da região, só era ele. a gente tinha que se arrumar com ele. Sim. Agora, o salão era fazer uma latada na frente de casa, puxava um barro molhado, alisar para o povo dançar ali em cima. Passava a noite dançando. Não sei se faz uma coisa. Eu mesmo ainda dancei em cima do barro. E foi, rapaz. E ali para mim, é meio que hoje está dançando na cerâmica. Ô Clodomiro, e cantoria existia naquela época? A gente tinha às vezes vinha uma pessoa de fora, mas ele muito não existia não. Sim. Cantava assim uma vez assim, lá em Mar de Roça tinha a gente tinha um cantador, aí na Bujão, aqui não tinha não existia isso não. Sim. Não havia festa. E festa de vaqueiro, assim, argolinha, vaquejada, já existia naquele tempo? Não, nada, Não existia não. nada disso, não. Era um tempo O uso de Mauro Cavalo é para, sei lá, animar, tomar aquele escuro, um gibão e a caixa de couro e para arrumar atrás de um bicho para casa. Era isso, era assim. Sim. Você chegou a andar de cavalo naquele tempo? Cheguei, andava. Sim. Ia pro mato pegar o bicho? Não, nunca fui nada. Não. Nunca fui pegar nada. Eu fui uma vez atrás de um bicho na propriedade de seu Egídio. Pegaria um copinho d'água. Lá. Sim, seu Egídio. Aí eu fui para atrás desse bicho, onde eu achei, eu botei o burro, menino, o burro desbestou, cadê eu? Eu dei graças a Deus, o bicho ia-se embora. Isso é um vaqueiro, pô. Deu graças a Deus o bicho fugir, com medo de cair em cima do burro. Era para me despedaçar. O burro ia me despedaçar dentro do mato. É que toda a vida eu fui bom cavaleiro, Sim. mas para Na estrada, né? para puxar um animal. Pra puxar. Pra puxar você era bom. Era o cavaleiro bom danado, puxando. Sim. Quando eu tinha um negócio mais difícil, eu me montava e puxava. Seus irmãos, algum foi cavaleiro, assim, vaqueiro? Não, não, né? Não, só era o papai. Só seu pai. Papai Seu pai era. Porque eu me lembro que papai era astucioso. Ele ia para cima do mar com a gente e tinha um cavalinho que era uma assombração. Qualquer coisinha ele investava porque já não podia dar um grito, porque era afamado para correr no campo. E o papai dava um grito e os caras desinvestavam comigo. E era. Ave Maria, papai era astucioso e cheio de presepado. Aí eu passava atrás do cavalo no chão. Pular de cima do cavalo. Pulava, cansei de pular. Clodomiro, e A gente só tinha naquela época, só tinha descanso no domingo. só o domingo. Só o domingo. A semana era para trabalhar, dentro dos bichos no mato, dentro daquelas caatingas. Uns 2, 3 quilômetros de casa para lá para dentro do mato. As propriedades eram grandes, né, naquela região. Era meio grande, né? Sim. Hoje é. Era o que a gente sabia fazer era isso. Era isso.
Mas lá na sua casa, esses homens da política, prefeito, deputado, visitava lá, não? Chegava já? Era muito visitado lá. Era, né? Era. Papai acolhia muito Esse povo. Agora pra gente, quando havia assim uma eleição, papai era o cabeça de lá. Que era a liderança de lá, sim. Papai tinha que vir para o Bom Sucesso, para aquele povo. Ele toda vez matava um carneiro, um bode, para dar de comer os eleitores dentro do Bom Sucesso. No dia da eleição. Que era 4 pessoas, Sim. dar de comer. Tinha esse estilo de primeiro. Daí foi surgindo as coisas, foi surgindo, e até que chegou onde está. É isso. Teu pai tinha algum irmão? Não vejo falar. Vocês falar dele. Não conheci, né? Bom, ele teve irmão, mas não cheguei. Não chegasse a conhecer, não? Só essas irmãs. Eu vejo falar muito dele. Vai falar muito nele. Ele era muito conhecido na região. Na região. Muito boa amizade. Ele sabia viver. Sei. Isso ali sabe. Papai É isso. era um homem exemplar. Tem respeito, muito direito. Muito direito. As festas eram de ano em ano. Festa de Natal e de ano. O ano de ano era aqui. Sim, era aqui. Festa de padroeiro. Natal era em Boa Vista. Era Boa mais Vista. de Reis era em Gujão. Essas festas eram as que vocês iam. Era. No São João desse tempo quase não tinha festa, não? Que não. Era um forrozinho aqui, outro ali longe, né? Nem forró. Nem forró não tinha. Não. Tinha assim uma novena, fazia assim uma novena. Os idosos que tinha na região de lá para sair aqui no Arruda, tinha assim. Só que lá eram as novenas que havia de São João, de maio, e havia de São João. Sei. O divertimento da gente era isso. Era esse. Você, Clodomiro, aos 96 anos, você é um homem que é muito... Foi um homem realizado na sua vida, Foi. com a sua família que você construiu. Foi. Você é um homem feliz pelos seus filhos, pelos seus herdeiros, da sua criação. Você hoje olha e vê seus filhos tudo bem situado, tudo muito bem quisto na sociedade. Isso lhe dá orgulho, né, Clodomiro? Graças a Deus, essa é a riqueza da minha vida. É porque não perdeu-se nenhum. Graças a Deus. Todos estão aí, vivos, e cada um está vivendo. Está vivendo cada um em seus lugares. Não me dá trabalho, eu não tenho trabalho com eles, não preciso dar isso, daquilo, não. Todos eles arrumam. Todos eles independentes, todos eles seguindo sua vida, né? Todos moram nos seus cantos, na casa própria, não moram em casa alugada, todos moram nas suas casas, são proprietários. Então você é muito feliz por ver seus filhos tudo realizado, né, Clodomiro? Já feliz. tem bastante netos? Muito feliz, tenho 22 netos. 22 netos. Já tem bisneto? Tem bisneto, Já tem bisneto. Tem bem 8 a 10. 10. É 10 bisnetos. Então você é feliz, né, Clodomiro? Você é um homem realizado, graças a Deus, né? Eu nunca papai para comprar uma roupa para mim, só quando era menino, criança. Mas eu fazia o jeito de ganhar o dinheiro para ajudar ele nesse ponto. Você já buscava uma independência naquela época. Eu cuidava em mim. E agradecer a vocês, agradecer a seu Clodomiro, que me contou essa história tão interessante. Agradecer à família por terem autorizado juntamente com ele a nossa conversa. E dizer que isso é um exemplo. Histórias como essa devem ser contadas, porque serve de espelho para a nossa sociedade de hoje. História que teve muitas dificuldades lá no passado, muitas vitórias, e que o cara hoje, ao longo dos seus 96 anos, olha para trás e vê uma história brilhante e vê o resultado também dessa vivência, dessa família que ele criou aí, vocês que são referência nessa cidade, nessa região,
Obrigada. que são um exemplo, e isso É porque foi o ensinamento que Clodomiro deu. Então quero agradecer a vocês e dizer que todo dia a gente está em algum lugar buscando histórias como essa, história do nosso povo, da nossa região. E para isso a gente tem algumas empresas que nos ajudam, sabe? Me dá um certo patrocínio para nos ajudar a conduzir esse trabalho que é um pouco dependioso, que são elas a Romero Material de Construção, o Mercadinho Velho Chico e a loja Linda Manu e a Malutins. Essas empresas associaram suas marcas ao nosso projeto cultural. Quero agradecer a vocês e a eles por este momento. E coloco vocês à vontade para fazer as considerações finais para a gente fechar esse vídeo. Pois é, nós é que agradecemos. Pronto, pai, agora o senhor agradeça a Pois é. visita. eu só tenho que lhe agradecer, porque eu esperava. Não esperava. Se eu tiver aí um aviso com as meninas, porque me avisaram Sei. que você qualquer dia aparecer aqui. Pronto. Se podia vir aqui, ela disse, pode Pronto. ir. Foi Maria que articulou essa vinda minha aqui. Muito. Maria gosta muito dele. Ah, Aí não. eu acho que foi Isa. Acho Isa, que foi ele Isa, foi não lá- foi? ela foi em Isa. Aí falou com ela, ela Foi. permitiu. O pai vai ter muito prazer de receber. Pronto. Ele Então, gosta muito de vocês. Eu também, a gente já se aproximou de um certo tempo pra cá, mas eu tenho muito respeito por ele. Muito feliz por poder contar essa história e muito obrigado a vocês, viu? Digamos nós.